Moçada, toda célula muscular é capaz de conduzir impulso nervoso. Quer dizer que conduzir impulso nervoso não é exclusividade do neurônio, células musculares também, tanto a lisa, quanto a estriada esquelética, quanto a estriada cardíaca. Só que nas células musculares estriadas cardíacas, algumas células se especializam e formam o que a gente chama de um sistema de condução no coração, nas regiões especiais das células musculares estriadas cardíacas, que conduzem o impulso nervoso de modo especial, de maneira a garantir o funcionamento do coração. Antes de eu descrever com mais detalhe o sistema de condução, uma lembrança sobre as células musculares estriadas cardíacas, né? Nelas, gente, a sinapse, ela funciona como sinapse elétrica. Já tínhamos conversado sobre isso em aulas anteriores, mas eu faço questão de lembrar, né? Células musculares estriadas cardíacas, elas são cilíndricas, curtas e estriadas, cilíndricas, curtas e estriadas, cilíndricas, curtas e estriadas. Sendo que entre uma célula estriada cardíaca e outra, existe, moçada, uma ligação. Essa ligação, essa conexão entre elas, chama de disco intercalar. Então, entre uma célula muscular estriada cardíaca e outra, nós temos os discos intercalares. E nos discos intercalares, a existência de junções tipo gap. Ora, das junções tipo gap, é que a gente já falou mesmo, as junções tipo gap, elas têm relação com a passagem de íons. E é exatamente desse jeito que nós temos o impulso nervoso passando de uma célula para outra. Lembra que o impulso nervoso ele se baseia em íons sódio e o resultado. Quando o impulso nervoso ele vem passeando pela célula muscular estriada cardíaca, vai entrando sódio, vai entrando sódio, vai entrando sódio. Quando o impulso tem que passar de uma célula para outra, simplesmente o sódio passa de uma célula para outra pelas junções tipo gap no disco intercalar. Lá vem o impulso nervoso. Entra sódio, entra sódio, entra sódio. Para o impulso passar de uma célula para outra, simplesmente o sódio pula de uma célula para outra. E lá vem o impulso nervoso. Entra sódio, entra sódio, entra sódio. Para o impulso passar para a próxima célula, simplesmente o sódio vai estar passando diretamente. Então, ao contrário da sinapse química entre neurônios, que envolve neurotransmissores, na sinapse elétrica, nos discos intercalares entre as células cardíacas, conjunções tipo gap, o sódio passa diretamente. Então, o sódio passa de uma célula para outra, e o sódio passa de uma célula para outra, e o sódio passa, e a grande velocidade da sinapse elétrica é a vantagem que eu tenho para ela. Então, sinapses elétricas são bem mais velozes que sinapses químicas. Por que isso é bacana? Porque uma vez que a sinapse elétrica é muito rápida, todas as células cardíacas contraem juntas. Isso é legal porque eu somo a força delas. Entenda, eu tenho duas células. Se contrai uma e depois contrai a outra, a força é menor do que se contrai as duas ao mesmo tempo. É que nem, gente, se eu mandar você bater palmas, se eu mandar várias pessoas baterem palmas, e uma bate aqui, e outra aqui, e outra aqui, o barulho é menor do que quando todo mundo bate palmas juntos. Que nem moçada lá no estádio, que tem um puxador de palmas, para todo mundo bater palma no mesmo ritmo, soma a força das palmas e o barulho é bem maior. Em outras palavras, eu quero que as células do coração contraiam todas juntas. Porque se contrai uma, e depois outra, a força de contração é muito menor do que se contrair todo mundo junto. Se todas elas contraem juntas, eu somo a força de contração e o coração é muito mais forte e bombeia sangue com muito mais eficiência. Para que todas as células do coração contraiam juntas, gente, o impulso nervoso tem que passar muito rápido. Porque quando eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3 células em sequência, para garantir que o impulso nervoso chega na última, quase na mesma hora que chega na primeira, o impulso nervoso tem que ser muito veloz. O impulso nervoso chegou aqui e chegou aqui tão rápido que essa célula primeira e essa célula última conseguem contrair no mesmo momento. Então é importantíssimo a velocidade da sinapse elétrica para garantir que todas as células cardíacas contraiam ao mesmo tempo.
para somar a força delas, se contrai uma e depois outra, a força é menor do que as duas juntas. Eu quero que todas contraiam juntas para somar a força delas e o coração ser bem forte e bombear sangue com muita eficiência. Daí, para aumentar ainda mais a eficiência desse processo, pelo qual todas as células cardíacas têm que contrair juntas, nós temos um sistema de condução em relação ao coração. Ele tem 4 componentes. Número 1, o nódulo sinoatrial, o nódulo SA. No nódulo sinoatrial, o nódulo SA, ele está localizado lá na parede do átrio direito. Quando a gente coloca lá a parede do átrio direito, bem na desembocadura das veias cava, então você tem lá o nódulo SA, o nódulo sinoatrial localizado nessa área. E qual é o papel, gente, do nódulo sinoatrial? Ele é o marca-passo do coração. Ele vai lá, determina o ritmo de batimentos cardíacos, sendo, gente, que o ritmo de batimentos cardíacos normalmente de 72 batimentos por minuto. Daí eu posso argumentar que ele é o marca-passo do coração. Gente, aquele cara que está lá no estádio, manda todo mundo bater palmas juntos. Todo mundo agora, e todo mundo agora, e todo mundo agora. Para todo mundo bater palma no mesmo ritmo, para somar a força das palmas. Para todas as células cardíacas contraírem no mesmo ritmo, para você somar a força delas e o coração ser bem forte. Então, o nódulo sinoatrial, na parede do átrio direito, determina o ritmo cardíaco, 72 batimentos por minuto. Ele vai ser, gente, um marca-passo do coração. Estava comentando que infarto é a morte de um pedaço do miocárdio. E que o infarto pode ser pior ou menos pior, dependendo do tamanho da área infartada. Claro, uma área pequenininha é menos problemática, uma área grandona é mais problemática. Mas além do tamanho da área infartada, tem um problema de qual a área do coração que foi afetada. Se, moçada, o infarto atingir o nódulo sinoatrial, eu tenho um problemão. Uma vez, gente, que o nódulo sinoatrial ele morra, gente, eu perco aquele cara que vai mandar todo mundo contrair junto. Eu perco o marca-passo. O que quer dizer que a partir de agora, as células do coração não contraem mais juntas. Cada um contrai no seu ritmo. Uma contrai aqui, outra lá, outra acolá, e outra, e outra, e outra. E se cada uma contrai no seu ritmo, eu não tenho como somar a força de contração, o coração fica fraco. E a gente vai chamar esse fenômeno de fibrilação. O que é fibrilação em relação ao coração? É uma situação em que você perde o marca-passo, o cara que manda todo mundo contrair junto, e cada célula agora contrai no seu próprio ritmo. No que cada célula contrai no seu próprio ritmo, eu não consigo somar a força de contração. No que cada célula cardíaca contrai no seu próprio ritmo, eu não consigo somar a força de contração delas, o resultado diminui a força de contração. Em outras palavras, o coração não funciona mais de modo adequado, ele fica bem fraquinho. Daí, quando o coração está fibrilando, que cada célula está contraída no seu próprio ritmo e a força de contração não está legal, a gente pode apelar para uma máquina chamada de desfibrilador. O famoso desfibrilador dos fãs aí de seriados médicos, aquele aparelho de choque, Quando você vai lá e coloca o desfibrilador, o choque faz as células contraírem, Inclusive, tomem cuidado, moçada, com aparelhos que possam dar choque, porque o choque leva à contração muscular. É por isso que o eletricista, quando ele vai ver se alguma coisa está dando choque, ele nunca faz assim. Porque se ele bater de frente, no que está dando choque, a mão dele vai contrair e ele vai segurar o que está dando choque, aí que ele vai se lascar mesmo. Porque ele vai segurar e que ele vai pegar a corrente elétrica. Ele sempre vai verificar com as costas da mão. Porque no que ele bate em alguma coisa, se está dando choque, o choque faz ele contrair. No que ele contrai, ele puxa a mão para fora do que está dando choque nele. Se ele vai lá e bate desse jeito e está dando choque, ele contrai, segura o fio que está dando choque, aí que ele se lasca. Bate com as costas. Se está dando choque, contrai para fora e o cara lá não vai se machucar tanto. Aliás, pelo amor de Deus, eu estou contando a história assim,
mas ao pé da letra, nunca que o eletricista devia fazer isso. Vou ver se está dando choque, vou bater. Não é para você fazer isso. É arriscado. Vai que o choque é mais pesado. Entretanto, né, às vezes lá no cotidiano, né, corrente elétrica lá pequenininha, etc e tal, não tem tanto problema, bateu, lá vai o cidadão, por exemplo, bater com as costas, se está dando choque, ele vai tirar, né, quando ele contrair. No caso do desfibrilador, quando você vai lá e aplica o choque no cara, todas as células do corpo contraem de uma vez. Tanto é que você vê lá nos filmes, né, que o cara chega e levanta da maca, mesmo desacordado, porque quando todas as células do corpo contraem de uma vez, contrai lá a musculatura das costas e tal, o cara chega e se mexe. E, gente, todas as células do coração contraem juntas. No que todas as células do coração contraem juntas, o coração, que estava fibrilando, com cada célula contraindo, no seu próprio ritmo, com a força de contração pequenininha, no que eu dou choque, todo mundo contrai junto, e o resultado é que eu somo a força de contração, e o coração, ele vai lá, desfibrila, ele volta a ter uma força de contração adequada. Né? Daí, deu um choque, todo mundo contraiu junto. Outro choque, todo mundo contraiu junto. Outro choque, todo mundo contraiu junto. E com isso, o coração recupera o ritmo cardíaco dele. Agora, claro, né? Se eu fui lá e apliquei o desfibrilador e todas as células cardíacas contraíram e elas recuperaram o ritmo de contração. Se o nódulo sinatrial morreu, isso é temporário. Já já, fibrila de novo. Já já as células se desentendem. Já já, cada célula volta a contrair no seu próprio ritmo, fibrila de novo e pede força de contração de novo. Daí você vai precisar de um marca-passo artificial. Então todo mundo já chegou, por exemplo, num lugar onde tem um aviso, né? Portadores de marca-passo, cuidado. O que é isso? É o cara que teve lá, por exemplo, um problema no coração, um infarto, que danificou seriamente o nódulo sinatrial dele e o marca-passo natural dele foi destruído. Já que o marca-passo natural foi destruído, eu vou colocar um aparelhinho dentro do peito dele, conectado ao lugar onde deveria estar o nódulo sinatrial, e esse aparelhinho fica dando choquinhos no coração de tempo em tempo. Ele fica dando choquinhos no coração no ritmo de 72 batimentos por minuto. De maneira, moçada, que já que o marca-passo natural, o nódulo sinatrial, foi danificado, morreu, o marca-passo artificial toma o papel dele. O marca-passo artificial fica dando lá os choquinhos, 72 vezes por minuto, para o coração ficar batendo no ritmo que deve bater. Né? Daí o marca-passo artificial compensa os danos no marca-passo natural para o coração desfibrilar e agora manter o ritmo de batimentos. Cuidado, que um cara que tenha um marca-passo artificial, ele vai ter o batimento 72 por minuto, que nem quem tem o marca-passo natural, do mesmo jeito. E quem tem um marca-passo natural, que é o nódulo SA, o ritmo cardíaco é influenciado pelo sistema nervoso, né? Sistema nervoso autônomo simpático acelera o ritmo cardíaco, o parasimpático retarda o ritmo cardíaco. Landindo um portador de marca-passo artificial, isso também acontece? Sim. Apesar do marca-passo artificial ser uma estrutura artificial que está dando um choquinho lá para o coração bater a 72 por minuto, o sistema nervoso autônomo continua influenciando, mesmo no portador de marca-passo artificial. Então, se o portador de marca-passo artificial levar um susto, sistema nervoso autônomo simpático é acionado, adrenalina é liberada, acelera o coração, taquicardia. Quando o cara está de boa, parasimpático é acionado, retarda o ritmo cardíaco, bradicardia. Então, mesmo o portador de marca-passo artificial continua tendo influência do sistema nervoso autônomo. O segundo componente do sistema de condução é o nódulo átrio-ventricular. O nome, gente, dá uma boa dica de onde é que ele se localiza. Nódulo átrio-ventricular, nódulo AV, entre átrio direito e ventrículo direito, ou seja, o nódulo AV entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós vamos ter o nódulo átrio ventricular. E o papel do nódulo átrio-ventricular, ele é um pouco mais esquisito. Ele é um pouco mais estranho. Qual é o papel do nódulo AV? Ele vai lá retardar um impulso nervoso, segurar um impulso nervoso entre os átrios e os ventrículos, para poder garantir
que os átrios contraiam antes dos ventrículos. Eita, Landim, não entendi nada. Gente, a maneira mais eficiente do coração trabalhar é o seguinte: o átrio contrai e joga sangue no ventrículo. Só depois que o ventrículo está cheio de sangue, é que o ventrículo contrai para jogar sangue nas artérias. Então eu quero que o coração trabalhe como uma bomba de 2 tempos. Como assim uma bomba de 2 tempos? Tempo 1, o átrio contrai, joga sangue no ventrículo e o ventrículo dilata. Tempo 2, o ventrículo contrai e joga sangue na artéria. Eu não quero que o átrio e o ventrículo contraiam juntos, porque se átrio e ventrículo, se os dois contraem ao mesmo tempo, os dois contraem juntos. No que os dois contraem juntos, não vai dar tempo do sangue do átrio passar para o ventrículo e o sangue do ventrículo passar para a artéria. Se o átrio e o ventrículo contraem ao mesmo tempo, simultaneamente, não dá tempo do sangue do átrio passar para o ventrículo e o sangue do ventrículo passar para a artéria. Maneira mais inteligente de trabalhar: átrio contrai primeiro, joga o sangue no ventrículo. Ventrículo contrai depois e joga o sangue nas artérias. Quem é o responsável por isso? O nódulo atrioventricular. Então ele freia um impulso nervoso entre o átrio e o ventrículo, de modo que os átrios sempre contraem antes dos ventrículos. Daí a história do coração trabalhar como uma bomba de 2 tempos. Né? Quando a gente fala, gente, no coração como uma bomba de 2 tempos, os 2 tempos de contração do coração. No primeiro momento, gente, nós temos a sístole. Lembrando que sístole é a contração só do átrio. Quando eu tenho a sístole do átrio, que o átrio ele contrai, você joga sangue no ventrículo. Quando joga sangue no ventrículo, o ventrículo enche, então a gente tem a diástole do ventrículo. Primeiro momento. No segundo momento, aí o ventrículo ele contrai. Uma vez, moçada, que eu tenho a sístole ventricular, a gente contrai o ventrículo. O resultado é que o sangue é jogado nas artérias e com isso dá tempo de você ter a diástole do átrio. Então, primeiro, o átrio entra em sístole, joga sangue no ventrículo que entra em diástole. Depois, o ventrículo entra em sístole, joga sangue nas artérias e dá tempo de você ter o átrio entrando em diástole. Outra coisa que eu aproveito para lembrar é que muita gente acha que o coração ele é uma bomba premente aspirante. Alguém briga comigo, Landim, eu nem sei o que é isso. Como é que eu posso achar que o coração é isso? Tudo bem. Muita gente acha que o coração ele contrai para botar o sangue para fora e dilata para puxar o sangue de volta. E não é desse jeito. Ele não contrai para botar o sangue para fora e dilata para puxar o sangue de volta. O coração é apenas premente. Ele apenas contrai. Ele apenas contrai para botar o sangue para fora. De maneira que, no caso do coração, ele apenas contrai. Isso quer dizer que a sístole é um movimento ativo. A sístole é um movimento ativo porque envolve contração muscular. Ou seja, quando eu tenho a sístole do átrio, eu tenho a contração do músculo cardíaco, e isso é ativo. Quando eu tenho a sístole do ventrículo, eu tenho a contração do músculo ativo, do músculo cardíaco, e isso é ativo. Já a diástole, gente, ela é passiva. Quando eu falo que a diástole é passiva, isso envolve relaxamento muscular. E nesse caso, o que faz com que você tenha a dilatação do coração é exatamente a entrada do sangue. A entrada do sangue é o que vai dilatar as câmaras cardíacas. Ou seja, uma vez que o átrio contrai, no que o átrio contrai, joga sangue no ventrículo. Aí o ventrículo, devido ao sangue que entra, dilata. Ou seja, a contração do músculo, a sístole, é ativa, mas a diástole é passiva. O coração está relaxado durante a diástole e o sangue que é empurrado pela sístole dilata a cavidade do coração.
Então, toda vez que o átrio entra em sístole, no que o átrio entra em sístole, ele vai lá, bombeia sangue para o ventrículo. No que bombeia sangue para o ventrículo, o resultado é que o ventrículo entra em diástole. No caso, moçada, da sístole do ventrículo, aí você vai bombear sangue, só que não é para o átrio, né? Você vai bombear sangue para as artérias. Artérias pulmonares, ou então para a artéria aorta. Entretanto, tu imagina que quando você vai lá e tem a sístole do ventrículo, eu empurro o sangue na artéria com tanta força que o sangue dá a volta no corpo inteiro e o sangue volta pro átrio. Peraí, de novo. Quando o ventrículo contrai, o ventrículo é tão forte que ele bombeia sangue com tanta força na artéria que a artéria dá a volta no corpo inteiro e volta pro átrio, fazendo o átrio entrar em diástole. Então, nesse caso, a diástole do átrio é devido ao relaxamento muscular e o sangue que está entrando, depois que o sangue passou no corpo inteiro e voltou para o átrio, diástole atrial. Então, no que o átrio entra em sístole, bombeia sangue para o ventrículo e ele entra em diástole. No que o ventrículo entra em sístole, bombeia sangue para as artérias pulmonar, para a artéria aorta, e a diástole do átrio acontece devido ao sangue que retorna ao coração a partir das veias, ao sangue que volta ao coração a partir da ação das veias. Ou seja, o sangue passeia no corpo inteiro e no que o sangue passeia no corpo inteiro, ele volta para a veia com pressão suficiente para o átrio abrir. Ele volta pela veia com pressão suficiente para o átrio abrir. Daí, para você contrair o coração, sístole, ela é ativa, mas a diástole, sempre um movimento passivo. A diástole é o sangue que entra que faz isso. O sangue do átrio faz o ventrículo entrar em diástole. O sangue que retorna ao coração pelas veias faz o átrio entrar em diástole. Então, sempre desse jeito. Sístole do átrio, diástole do ventrículo, sístole do ventrículo, diástole do átrio. Né? Eu tenho ainda dois componentes no sistema de condução do coração. O nódulo sinoatrial é o marca-passo, o nódulo atrioventricular segura, então o SA manda contrair. Quando chega no nódulo atrioventricular, ele diz, espera. No que espera, o átrio contrai sozinho, joga sangue no ventrículo. Aí o átrio ventricular libera um impulso nervoso, e no que libera impulso nervoso, o ventrículo contrai para bombear sangue para as artérias. Os últimos dois componentes no sistema de condução correspondem lá à rede de, vou falar Purkinje mesmo, a rede de Purkinje e o feixe de His. Rede de Purkinje está localizada, moçada, lá na parede dos ventrículos. E o feixe de His, ele está localizado no septo entre os ventrículos. Septo de Sabatier, no septo interventricular. Qual é o objetivo desses outros dois componentes lá do sistema de condução? Basicamente, o papel desses componentes é acelerar o impulso nervoso nos ventrículos para garantir que os ventrículos contraiam de modo uniforme. Para garantir que os ventrículos contraiam todos de uma vez, todos de uma lapada só. Por que eu preciso disso? Acelerar o impulso nervoso no ventrículo, mas não preciso disso no átrio. Por um motivo muito simples. Quem é menor, átrio ou ventrículo? Ora, o papel do átrio é receber sangue. Então o átrio, ele é menor que o ventrículo. O papel do ventrículo é botar sangue para fora. Então notem no meu desenho idiota que os átrios são pequenininhos e os ventrículos são grandões. Como o impulso nervoso ele está vindo do nódulo SA, descendo para o átrio ventricular e daí para baixo, a tendência seria primeiro eu contrair aqui em cima, depois no meio, depois embaixo. E aí isso não seria legal, né? Porque se cada célula contrai no seu ritmo, eu não sou uma força de contração, o coração fica fraco. Eu quero que a célula de cima, do meio e de baixo,
contraem juntos. E é por isso que a gente tem a rede de Purkinje, rede de Purkinje na parede dos ventrículos, e pessoas, nós temos o feixe de His localizado no septo interventricular. Gente, isso aqui é um sistema que acelera a condução do impulso nervoso. O impulso nervoso é tão rápido nessa área que ele sai do nódulo atrioventricular e chega aqui embaixo antes que eu comece a contrair aqui em cima. Como sai dessa área e chega aqui embaixo na mesma hora, contrai em cima, no meio e embaixo na mesma hora. Ou seja, esses dois caras são um sistema acelerador de impulso nervoso. Então, o impulso nervoso sai daqui e ele é tão rápido que ele chega aqui embaixo antes de aqui em cima começar a contrair. Contrai em cima, no meio e embaixo, simultaneamente nesse caso. Por falar, gente, em átrio C menor e ventrículo C maior, aproveito para um último comentário sobre isso. Quem tem que ser maior? Ventrículo direito ou ventrículo esquerdo? Quem é que tem que ser maior? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo? Ventrículo direito bombeia sangue para as artérias pulmonares e daí então as artérias pulmonares bombeiam sangue para os pulmões. O ventrículo esquerdo bombeia sangue para a aorta e daí a aorta bombeia sangue para o corpo inteiro. E aí, moçada, quem você acha que tem que ser maior? O direito ou o esquerdo? O direito bombeia sangue só para o pulmão. Detalhe, o coração está aqui, o pulmão está do lado. É bem pertinho. Então, o ventrículo direito, ele pode ser menor. O ventrículo esquerdo vai ter que bombear sangue para o corpo todo. Então, o ventrículo esquerdo tem que ser bem maior. Ventrículo esquerdo, ele é maior que o ventrículo direito. Ele tem uma parede muscular maior, exatamente porque ventrículo esquerdo bombeia sangue para o corpo inteiro. Ou seja, o caminho que o sangue vai percorrer é bem maior e ventrículo direito somente para os pulmões, que, aliás, estão bem pertinho da estrutura do coração. Então, o esquerdo maior que o ventrículo direito.